Olá! Na última edição deste ano, o Entre Linhas lembra de alguns escritores que passaram ao longo de 2025 pelo seu programa de livros e literatura na TV Cultura. A gente destaca as homenagens ao escritor e cronista Luiz Fernando Veríssimo. O Entre Linhas indica livros que marcaram a cena literária, alguns deles de autoras também elas marcantes, que a gente entrevistou nesse ano, como a colombiana Maria Ospina Pizano, a espanhola Rosa Monteiro e a paranaense Giovanna Madalosso. E essa retrospectiva tem ainda a escritora Silvana Tavano, que acaba de ser anunciada como vencedora do Prêmio Oceanos de 2025 com o romance Ressuscitar Mamutes. O Entre Linhas começa com trechos da homenagem a Luiz Fernando Veríssimo, que nos deixou em agosto. Digo o que eu penso, né? Eu escrevo o que eu penso. Luiz Fernando Veríssimo é um caso muito singular entre os cronistas brasileiros. Que eu saiba, não existe um cronista tipo Luiz Fernando Veríssimo. O Veríssimo era um mestre da ironia, não a ironia propriamente corrosiva para destruir a pessoa, né? Era um pouco aquilo do poema célebre de Raul de Leone, a ironia é o pudor da razão diante da vida. Isso era um pouco também a ironia do Veríssimo. Eu acho que ele está na altura do Rubem, ele está na altura do Sabino, ele está na altura dos grandes mesmo. Ele, de fato, era reticente, era aparentemente tímido, né? Falava pouco. E aí você ficava pensando que talvez, na verdade, aquele silêncio fosse um silêncio reflexivo, que estava aguardando o pronunciamento. E cada vez que vinha o pronunciamento, era lapidar, né? Era assim, era uma pérola, porque ele falava pouco, mas ele falava com a mesma concisão com a qual ele escrevia e com o mesmo tipo de humor sarcástico, debochado, que às vezes até demorava para cair a ficha que ele estava pegando no pé. E o Veríssimo escrevia diálogos como ninguém. Eu acho que é o maior dialoguista que eu conheço. No nível assim do Pinter, do Nelson Rodrigues, do Milor, esse tamanho assim. Os diálogos dele são maravilhosos, porque ele era um grande ouvinte, eu acho. Ele falava muito pouco, escutava muito e tinha um ouvido para fala incrível. Os atores dizendo aquilo, parecia que eles estavam improvisando. Ele era muito colorado, mas assim, não era pouco, ele era muito colorado. E isso prova que ele era um homem de paixões também. É que não eram paixões ardentes no sentido do jeito que ele se expunha com elas, mas eram intensas lá para dentro, porque ele era um homem de grande e intensa vida interior. Torcedor sofrido como ele tem que ter alguma recompensa. Tanto que eu me lembro de um diálogo no Museu Iberê Camargo, nas margens do Guaíba. Eu olhei para ele, tentei puxar uma conversa. Dia lindo, céu azul. E ele respondeu, em parte. Eu pensei assim, como assim? Vai chover? E ele falou, o céu é gremista durante o dia, mas o entardecer é colorado. Que maravilha! Acho melhor não falar em futebol, né? Depois do Grenal, por uma feliz coincidência, todos os membros da banda são torcedores do Internacional. Quer dizer que Grenal é um assunto que todos, é uma condição para ser da banda. Eu sempre gostei muito de música e de jazz, né? E quando nós fomos morar nos Estados Unidos, eu fui com meus pais, eu tinha 16 para 17 anos, eu resolvi que já que eu estava indo para a terra do jazz, eu ia aprender a tocar um instrumento para poder brincar de jazzista. Eu queria aprender a tocar o trompete, porque o meu grande ídolo na época era o Louis Armstrong, né? Trompetista. Mas eles não tinham trompete para emprestar nesse curso, tinha um saxofone, aí fui saxofone mesmo. Eu decidi que em vez do Louis Armstrong eu ia ser o Charlie Parker, qualquer coisa parecida. E ele também era um grande jornalista, né? Porque ele fazia, a gente está lembrando dos contos e da ficção, mas ele escrevia sobre tudo, sobre política muito, sobre futebol, era um cara, escrevia todo dia uma coluna, né? Durante anos.
e desenhava também, desenhava muito bem, criava personagens arquetípicos, assim, o analista, a Berenice Taubaté, Dudu Alarmista, as cobras, a Doravante, eram personagens que iam, voltavam, e tinha muita coisa para dizer. Criaram o hábito de se atribuir ao Veríssimo alguns escritos, né, que não eram dele, né? E uma vez eu perguntei isso a ele, como é que ele reagia diante disso. Ele falou assim, olha, se o texto é legal, é meu, fica para mim. Não há como controlar isso. Então eu tive vários textos meus, supostamente meus, que circulam por aí, e que eu já tive alguns problemas. Por exemplo, tinha um texto chamado Diga Não às Drogas, que as drogas, no caso, era música sertaneja, né? Então a crônica terminava dizendo, não confie em nenhum cantor saído de Goiânia. E é claro que eu recebi várias cartas de Goiânia me xingando, né? Mas eu era inocente, não era meu texto. Teve outro texto chamado Quase, que também andou circulando por aí, que era um texto bastante bom. Eu até recebi vários elogios. E aceitei os elogios, agradeci. E como hoje é o último Entre Linhas do ano, a gente vai indicar 3 livros de autores brasileiros e 3 livros de autores estrangeiros, entre os tantos que se destacaram ao longo de 2025. Os 2 primeiros, começando pelos brasileiros, são autores que, por coincidência, nasceram no mesmo ano, 1952, Cristóvão Tessa e Milton Ratum. E ambos falam de traumas e encontros com o passado. O primeiro deles é Cristóvão Tessa, que acaba de lançar Visita ao Pai. A gente o entrevistou aqui no Entre Linhas, e este livro é belíssimo. Ele já teve uma obra muito importante chamada O Filho Eterno, que saía do registro da ficção pura. Ele é um autor de vários romances. E aqui ele também sai do registro puramente ficcional para fazer uma narrativa a partir de cartas que o pai deixou, o pai que ele mal conheceu, porque ele tinha 6 anos de idade quando o pai morreu. Então o livro dele é um livro de investigação sobre o pai, daí o título Visita ao Pai, em que ele vai conhecer seu pai, conhecer sua origem, conhecer a si mesmo a partir da escrita sobre essa paternidade ausente. É um livro potentíssimo do ponto de vista literário, comovente, mas ao mesmo tempo com uma linguagem precisa que faz das cartas do pai um registro tanto autobiográfico quanto um registro também de um momento do país que dialoga com os próprios momentos e que o Cristóvão vivenciou e que fizeram dele um dos maiores romancistas do Brasil. A segunda indicação é de outro grande romancista brasileiro, Milton Ratum, que acaba de lançar Dança de Enganos, o 3º volume da trilogia O Lugar Mais Sombrio. Essa trilogia se dá durante o período conhecido como os anos de chumbo do regime militar, né, o momento mais violento do regime militar, e fala de uma personagem chamada Martim, que, enfim, é obrigado a se mudar de São Paulo para Brasília, mas a mãe dele enfim, desaparece, não um desaparecimento político necessariamente, mas ela, por conta de questões afetivas, estabelece uma distância em relação a ele, e isso se coloca como uma dimensão emocional dentro de um contexto político. Acontece que quando chega em Dança de Enganos, que é o 3º volume, essa narrativa que todos os leitores dos volumes anteriores esperariam que continuasse focada no Martim, muda completamente. É a partir então da perspectiva da mãe que a gente vai entender tudo o que aconteceu ao longo dos 2 volumes anteriores, e as lacunas emocionais se somam às lacunas traumáticas deixadas também pela experiência do regime de exceção vivido pelos protagonistas aqui do Lugar Mais Sombrio. Para sintetizar, Dança de Enganos é uma surpresa para os leitores dos 2 volumes anteriores, A Noite da Espera e Pontos de Fuga. É um livro absolutamente desconcertante e faz dessa trilogia um dos acontecimentos literários da literatura contemporânea. A terceira indicação é de uma escritora que tem se firmado como uma autora de referência no panorama da literatura brasileira, Giovanna Madalosso. O livro dela anterior, Sweet Tokyo, foi indicado pelo New York Times como um dos livros importantes, publicados recentemente no Brasil, mas
essa indicação aqui está na 4ª capa do novo livro dela, que é o Batida Só, que é o novo romance. Esse Batida Só, esse título se refere a um problema cardíaco que acomete a protagonista, que é uma jornalista que sofre uma violência e é obrigada a se retirar para sua cidade de infância. E aí, a partir desses encontros com pessoas de mentalidades diferentes, pessoas religiosas enquanto ela é ateia, a gente vai ter uma narrativa que tem uma espécie de transformação, uma transformação sem uma conclusão edificante. É uma reconciliação com a diferença. E isso tudo conduzido com uma grande capacidade de dar cadência à narrativa. A Giovanna Madalosso, já no Sweet Tóquio, mostrou o pulso narrativo que ela tem, que a gente volta a encontrar aqui em Batida Só. Um controle da cadência dos acontecimentos de forma muito envolvente, sem perda do conteúdo, que é muito, enfim, comovente. Agora, a Giovanna Madalosso esteve presente aqui no Entre Linhas esse ano, então a gente vai ver agora um trechinho da entrevista que ela nos deu. Para mim, a história do coração surgiu, né, essa doença cardíaca surge como uma metáfora para um tempo que a gente está vivendo, que é essa coisa muito doentia também, num certo sentido, de se proteger demais das emoções. Claro que antidepressivos funcionam e são muito importantes, né, para várias pessoas, mas às vezes as pessoas tomam demais ou tomam sem precisar, porque eu sinto que existe uma medicalização, né, muito intensa e assim, eu não quero sofrer. Eu não quero me expor, eu não quero me relacionar. A gente ouve tanto isso, né? Eu não quero mais me relacionar porque eu vou acabar sofrendo. Então, eu acho que esse coração surge bem nesse lugar, né? Essa narradora, ela também toma muitos antidepressivos, porque nessa história, né? Para quem não conhece o livro, não leu ainda, nessa história de não estimular a membrana do coração, ela realmente vai se encher de antidepressivo para ficar chapada, chappings, homo chappings, como eu chamo. Você cria uma nova categoria. Uma subespécie, né? É uma subespécie humana, né? A subespécie que não reage. À medida que eu fui escrevendo e observando tudo isso, né, e blindando essa narradora das emoções da vida, eu fui também me questionando e pensando o que sobra. O que a gente sente quando não está sentindo, né? Quando a gente tira as emoções da vida, a gente tira a vida da vida. Queria repetir o que havia experimentado uma noite antes. Calar as vozes, molhar a unha no oceano da transcendência. Com sorte, a falange. Eu estava bem menos Chaplins, bem mais sensível, e achei que isso podia ajudar. A gente tem uma característica estilística mesmo aqui, muito particular nesse livro, né? Que é uma escrita que reproduz os solavancos desse coração doente, né? Isso foi tão legal, essa característica do livro eu gosto muito, porque quando eu comecei a escrever, toda hora eu precisava sinalizar que ela está tendo uma taquicardia ou uma arritmia, e eu fiquei pensando, puxa, mas vai ficar tão chato se eu ficar falando isso toda hora. Encontrei um menino e meu coração bateu várias vezes, tive uma arritmia. Eu nem queria mais usar tanto a palavra coração, porque se a gente for parar para pensar um pouco na palavra coração, ela é uma palavra gasta, de certa maneira, né? Eu falei, vou criar um código meu, não importa, né, que isso não foi usado antes, e vou repetir as vírgulas. E essa repetição de várias vírgulas vai marcar a quantidade de arritmias que ela teve. Então, até o leitor que depois entende esse código, folheando, ele já olha e vê aqui numa frase que está cheia de vírgula, ai meu Deus, o coração dela bateu. Uhum. Criança sempre existiu. Você nasce, você é uma criança. Olha que interessante. Infância, não. Tudo tem história. Infância, a palavra infância vem do latim, significa aquele que não fala, a etimologia, aquele que não fala. Porque a infância é um conceito que foi criado por nós, homens. Nós criamos, o ser humano criou a infância, que é aquele período diferenciado do mundo adulto. Porque antigamente existia uma mistura. Criança e adulto era a mesma coisa. A adultização da infância era algo do passado. Conseguimos superar isso, avançar. E, novamente, a cultura está fazendo essa mistura. Eu acho importante mostrar que o ser humano não é esse modelo de beleza, não é a Barbie, as meninas não são a Barbie, não é essa coisa perfeita. O ser humano... E a beleza do ser humano é essa imperfeição, é essa coisa inesperada sempre, né? Então, eu acho que, de alguma forma, o livro infantil pode trazer essa visão da arte, né? Da arte mais legítima, mais verdadeira,
e onde a criança vai entrar em contato com um desenho que não é estereotipado. Como é que vocês lidam com a emergência aí da inteligência artificial? Eu fico pensando na diferença do fast food e de uma comida bem feita, assim, de uma comida feita com presença, com alquimia dos temperos. E eu sinto que cada vez mais a gente precisa ir percebendo e tendo discernimento entre as coisas feitas de qualquer jeito, em série, numa sociedade capitalista de consumo que é muito avassaladora, das coisas feitas com presença, com cuidado, com um diferencial da invenção. Um texto feito pela inteligência artificial, ele é movido por muitas sofisticadas ferramentas, né, que articulam, digamos, muitos conhecimentos, só que existe algo aí que não existe na inteligência artificial, que é a emoção do coração batendo, o instinto de humanidade, né? Existe esse lado que é perverso, na verdade, né? De uma manipulação da realidade que tem um caráter político também. Porque, na verdade, o que nós queremos é que eu, pelo menos, sonho com isso e quero isso, que nós queremos que as escolas, por exemplo, e as famílias, né, formem democratas, formem pessoas que tenham consciência de que têm os seus interesses individuais, e é muito importante que tenham, mas que tenham uma noção de que vivem numa sociedade. Pô. Isso aí é uma discussão que o cara de 10 anos de idade já tem que entrar. Isso aí é a nossa vida, é o nosso futuro, é o sentido que a gente tem para civilizador. Né? Rosa Monteiro foi uma das presenças internacionais mais importantes da Flip de 2025. E o Entre Linhas conversou com a escritora espanhola sobre as sinuosas relações entre ficção, ensaio e biografia que surgem em livros como O Perigo de Estar Lúcida e A Louca da Casa. A Louca da Casa e O Perigo de Estar Lúcida, apesar de serem livros que têm quase 20 anos de intervalo entre eles, ¿son libros complementares pelo tema da loucura? Sí, bueno, no solo el tema de la locura, sino el tema de la imaginación y de la creación. A extravagância da escrita, ¿no? Sí, pero además de cómo funciona la imaginación en todos nosotros, sobre todo La Loca de la Casa. La Loca de la Casa es un libro sobre la imaginación, no solo sobre la escritura. Pero es muy curioso, y tienes razón, que en La Loca de la Casa planteo una serie de preguntas que yo no sabía contestarme entonces, hace más de 20 años, y que ahora me he contestado en El peligro de estar loca. Pero es que para mí la normalidad no existe, que es una de las cosas que dice El peligro de estar cuerda, ¿no? Que la normalidad no existe, que nos engañan, nos dicen que lo normal es sinónimo de lo más habitual, de lo más común, pero en realidad se refiere a lo normativo, a un marco obligatorio de comportamientos que la sociedad nos obliga a meternos, ¿no? Y que cambia culturalmente y dependiendo de los tiempos. Yo tengo tres libros a los que llamo artefactos literarios, que son La Loca de la Casa, El peligro de estar cuerda y La ridícula idea de no volver a verte. Y los llamo artefactos literarios y son en parte ficción, en parte ensayo, en parte biografía. Autobiografía poco fiable y biografía de otros. Yo no escribo sobre mi propia vida, detesto escribir sobre mi propia vida, de hecho. Cuando hablo en los artefactos literarios de mí, hablo de una manera, o bien es ficción lo que cuento, o bien hablo de una manera muy separada, ¿no? Hablo como si fuera un ejemplo entre otros, o sea, no es una cosa personal. Retomando as indicações de livros do ano, do Entre Linhas, agora com foco em autores estrangeiros, eu começo com esse volume reunindo peças teatrais da escritora austríaca Elfriede Jelinek, que é Prêmio Nobel de Literatura de 2004. A Jelinek a gente poderia definir como uma remanescente do automodernismo vanguardista da primeira e da segunda metade do século XX. Ela é uma escritora experimental que conserva esse espírito de reinvenção da linguagem. E aqui essa obra que reúne
algumas peças teatrais dela, e é intitulada Do Texto Impotente ao Teatro Impossível, nós temos peças que a gente lê como romances. Não são peças com diálogos, na verdade são peças com grandes blocos de texto, com um grande fluxo de vozes, às vezes lembram coro de uma tragédia grega, mas discutindo a condição moderna da alienação, da aniquilação, tanto do ponto de vista da mulher, quanto do ponto de vista de regimes totalitários, quanto do ponto de vista de um capitalismo avançado que também ele é aniquilador. É uma escritora absolutamente fantástica, representante dessa enfim, tendência, dessa potência vanguardista que a gente associa mais ao século XX, mas que ela mantém viva no século XXI. A segunda indicação é de um livro daquele que talvez seja o maior escritor vivo do mundo, o sul-africano Coetzee, que é Prêmio Nobel de Literatura de 2003 e teve seu romance O Polonês recentemente lançado no Brasil. Esse é um romance que, de certa maneira, resume o espírito da obra do Coetzee, uma escrita fria, distanciada, analítica, mas que fala de temas candentes do ponto de vista político, racial, existencial, conjugal, afetivo, amoroso, etc. E aqui a gente tem uma história que tem um enredo muito simples. Um pianista polonês vai dar um concerto em Barcelona, tem um episódio enfim, sexual, afetivo, com uma mulher casada em Barcelona, eles se separam, fica por isso mesmo, porém, em dado momento ele desaparece e deixa para ela poemas escritos em polonês, e ela tenta decifrar estes poemas, o que ele escreveu nesses poemas enviados para ela, e essa decifração, obviamente, tem um sentido metafórico, porque ela vai decifrar os mundos diferentes em que eles vivem, o sentido de existir e ter conexões com outras pessoas, o próprio sentido da existência, algo que faz desse livro uma espécie de legado, testamento literário do Coetzee, escritor que fará em 2026 86 anos. E a terceira indicação de livro de autor estrangeiro é aquele livro que me deu pessoalmente o maior prazer de ler ao longo de 2025, que é Só um Pouco Aqui, da Maria Ospina Pisano, escritora colombiana que esteve em São Paulo, a gente já entrevistou. Este livro é um livro bastante difícil de definir, porque é um livro que narra histórias de animais, ora selvagens, silvestres ou animais domésticos. Tem duas cadelas, tem uma ave migratória, tem insetos, e um porco-espinho e por aí vai. E as histórias desses animais se conectam de maneira muito inteligente com dramas humanos. Dramas que dizem respeito a, enfim, a miséria, a incomunicabilidade, o drama dos refugiados, de uma maneira muito inteligente. O recurso de falar a partir da perspectiva animal mostra o quanto a gente representa, o ser humano representa uma alteridade, um outro, para o próprio ser humano, e a perspectiva animal serve para olhar criticamente e observar isso, como faz a Maria Ospina Pisano. E a gente fez entrevista com ela aqui no Entre Linhas, e vocês vão ver um trecho. Então, fechando essas indicações de livros estrangeiros de 2025. A mí me interesaba pensar en la historia del mundo como una historia que es más que humana, que está marcada por la experiencia y la mirada de otros seres que no son solamente los seres humanos. Pero a la vez estaba muy interesada en pensar en animales que trascienden la experiencia de domesticación, y siempre me han interesado mucho las aves, y en particular las aves migratorias. Este libro nace de una experiencia que tuve hace muchos años con una ave migratoria que llegó al balcón de un apartamento en Bogotá donde yo vivía, y que despertó mi obsesión por los viajes hemisféricos que hacen las aves en nuestro continente, y la pregunta de cómo las aves son también protagonistas de la historia humana, pero también de la historia en general del mundo, ¿no? De la historia de la naturaleza en general. Y la pregunta del hogar, de qué significa la casa. La migración de las aves me dio una perspectiva nueva para cuestionar de algún modo algo que yo ya sabía que debía ser cuestionado, que es toda esta construcción y estructura
de fronteras políticas, de algún modo, y de burocracias que determinan los dramas y los dolores y los abusos que se cometen en todas las Américas con los cuerpos que cambian de lugar y que migran. Entonces, como un ave que burla esas fronteras, a quien no le importa que haya un muro entre Estados Unidos y México, porque vuela por encima de ese muro, y que hace de cada árbol su casa, como esa ave que nos mira desde allí nos permite cuestionar y desnaturalizar todo este sistema cruel que hemos como construido en este hemisferio y en todo el mundo para gobernar a ciertos cuerpos y para impedir que ciertos cuerpos humanos encuentren nuevas casas, de algún modo. Esa era como una de mis como grandes intereses. Pensar en el ave como testigo, en el animal que se mueve y que muda de lugar como testigo, nos permite pensar en el acto más grande y general de cambiar de lugar y de la casa. No como una concepción solo humano de la casa como propiedad privada definida, sino desde un lugar filosófico más amplio, digamos. Essa retrospectiva do Entre Linhas em 2025 termina com trechos de entrevista com a escritora Silvana Tavano sobre o romance Ressuscitar Mamutes, que acaba de ser anunciado vencedor do Prêmio Oceanos na categoria Ficção. A gente deseja a você um 2026 repleto de livros e leituras. Até o ano que vem. Silvana, seu segundo romance é, em larga medida, uma evocação da figura da mãe, da narradora, a evocação daquilo que ela foi e daquilo que ela poderia ser. Mas o livro tem um título e um início, Ressuscitar Mamutes, que remete à pré-história da humanidade e da Terra. Qual é a relação entre os dois fatos? Ressuscitar Mamutes, aquele trecho inicial, é o trecho inicial do livro, e o documentário que a narradora descreve ali, ele de fato aconteceu. Né, foi um documentário que eu assisti durante a pandemia, um documentário sobre ressuscitar mamutes, né, cientistas dizendo que eles estavam buscando a partir de ossos escavados, encontrados de mamutes de milhares de anos atrás, extrair o DNA e a partir dessa pesquisa fazer Isso é de clonagem, né? É, uma clonagem mesmo. A partir disso eu comecei a pensar nessa ideia, porque, na verdade, o livro não é sobre essa mãe que a narradora traz à tona, é sobre o tempo. Os planos para o passado são vidas que essa narradora imagina que a mãe poderia ter tido. Quase uma tentativa de ser mágica, de tentar interferir no passado e imaginar que a vida poderia ter sido diferente e desenhar essa vida na literatura que traz esse poder para a gente, né? Esse tempo verbal poderoso dá à narradora o poder de modificar o destino dessa mãe, né? Situações, fatos que ela viveu que não foram absolutamente felizes, né? Uma pequena mudança no tempo verbal faz com que tudo pudesse ter sido diferente, né? Basicamente é essa a artimanha, né? O artifício que a narradora usa para trazer à luz uma mãe que teve uma vida mais feliz. Depois dos planos para o passado, a gente tem uma seção, um capítulo do livro chamado Memória de Futuros, né? Já mais um título paradoxal, né? Você lembrar de algo que ainda não aconteceu. Isso tá o tempo todo no livro, né? O que eu tentei pôr em cena foi esse tempo simultâneo, né? Quando essa mãe encarna o tempo e vai para o passado e muda tudo, e vai para o futuro e imagina outras coisas, ou coisas que nem chegaram a acontecer, como poderia ter sido, é colocar em cena o que Santo Agostinho fala, né? Que a gente vive em 3 tempos. A gente vive no presente do passado, no presente do presente e no presente do futuro. Mas é um eterno presente em que os tempos acontecem simultaneamente.
As histórias, elas são a oração da infância. Essa oração, ela é dada, o templo dessa oração é o livro. Então, quando eu faço um livro, eu penso ele como obra de arte, na escolha do ilustrador. Eu penso o livro com papel, a gramatura, a ilustração, a guarda do livro. É uma obra de arte. Para mim, não tem a ver com a questão pedagógica, mas agora, se você na escola quer usar de forma pedagógica, tudo bem. Pode usar, fica à vontade, mas eu como autor, assim como os autores escrevem para o mundo adulto, né, os romancistas fazem a mesma coisa, eles escrevem por uma intenção, uma motivação interna, profunda.